Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso estudo de cálculo 1, certo? Então nós estamos na parte introdutória ainda falando sobre funções, né? Definições, entendendo um pouquinho melhor a parte de o que é uma função e como modelar um problema real com uma função. Então hoje nós vamos estar vendo alguns exemplos, né? Na aula de ontem, foi nossa primeira aula, na verdade, nós tratamos do assunto de uma forma um pouco mais teórica, tentando dar exemplos, mas sem ver muitos exemplos, foram mais definições, né? E aí essa aula de hoje nós vamos ver mais alguns exemplos e além de avançar no conteúdo, certo? Então lembrando, recapitulando, né? A função, uma função, ela é basicamente uma regra, certo? É uma regra onde vai ocorrer o que? Existe um conjunto, um determinado conjunto aqui, que é meu conjunto domínio, vou chamar de D, tá? Desculpem aqui o quadro branco não ficar bem bonitinho, mas acho que dá para entender, né? E eu vou ter um outro conjunto, que é meu conjunto imagem. Só usar os mesmos termos lá no slide da aula passada, o meu conjunto é. No conjunto D eu tenho alguns elementos, né? Pode ser um conjunto finito, um conjunto infinito, é um conjunto. Assim, da mesma forma que você já estudaram teoria de conjuntos, é um conjunto. Né? E lá no E eu tenho outro conjunto, né? Outros elementos. A minha função ela é uma regra que para cada elemento no meu conjunto D, eu consigo identificar exatamente um outro elemento no conjunto E, certo? Então, a partir desse elemento aqui, por exemplo, eu chego a esse outro elemento no conjunto E. A partir desse aqui, eu chego aqui, por exemplo. Né? Pode acontecer de, nesse elemento aqui, ele repetir o mesmo resultado lá no conjunto E. Esse aqui vem para o outro, e assim vai. Né? Então, a minha função, o que é a minha função? É a regra que vai dizer para um determinado elemento no conjunto D, qual é o seu correspondente lá no conjunto E, do domínio para a imagem. Essa regra, ela tem uma característica bem específica, que é não existe ambiguidade. O básico, o essencial para que essa regra seja uma função, realmente seja uma função, é que não pode ocorrer ambiguidade. O que significa isso? Significa que depois que eu escolho um elemento, então, por exemplo, esse elemento aqui, a regra sempre vai me levar para o mesmo elemento lá do outro lado, e só existe uma possibilidade do lado do outro lado. Então, ó, sempre a regra vai me levar para o mesmo elemento do outro lado quando eu seleciono um na entrada. Né? Se eu selecionei esse outro aqui agora, a regra sempre vai me levar para esse daqui, sempre. Né? Se eu crio uma regra que hoje a regra me leva para esse daqui, né? Eu selecionei esse terceiro aqui. Hoje a regra me leva para cá. Depois executei a regra de novo, ela me levou para um outro resultado. Depois executei a regra, ela me levou de novo para o primeiro. Depois executei, ela levou lá para um outro. Se isso acontecer, isso não é uma função. Tá? Existem regras que são assim, mas essa regra não é uma função. Para ser uma função, tem que ser sempre para o mesmo elemento. Né? E só existe aquele possível elemento de resultado, certo? Então, esse é o básico da nossa função. E esses elementos, esse conjunto, é um conjunto de qualquer tipo de elemento. Uma função em si, ela pode receber como entrada, né? E ter como resultado qualquer tipo de elemento. Podem ser caracteres, podem ser números, podem ser objetos. Né? Aqui em cálculo, nós vamos estar tratando de funções que trabalham com números reais. Então, o meu conjunto D, ele é um conjunto que ele pertence aos números reais. Né? Ele é um subconjunto dos números reais. Né?
o meu conjunto E aqui, ele também pertence lá aos reais. Ele vai estar trabalhando com reais. É o que a gente chama de uma função de real em real. Ou seja, eu vou receber de entrada na minha função um número real e vou dar como resultado da minha função um outro número real. Então é isso que a gente já está tratando, certo? Isso nós começamos na aula passada. E aí tem várias formas de apresentar, né, essa função. Essa função pode ser apresentada por uma equação, certo? Pode ser apresentada por um gráfico, por uma tabela, pode ser algo descritivo, né, palavras mesmo dizendo como vai funcionar a regra. Normalmente nós vamos estar trabalhando ou com gráficos ou com equações, certo? As equações vão ser utilizadas principalmente na hora de nós fazermos as contas, né? Calcular valor máximo, mínimo, calcular área, calcular derivadas, integrais, limites, né? E os gráficos, eles são muito utilizados para a gente interpretar, entender o que está acontecendo, a gente usar o visual para saber o que está acontecendo, né? E aí nós temos então alguns exemplos aqui baseados na nossa aula passada, na semana passada, na aula passada, na aula de ontem, né? Então, aqui nós temos um gráfico. Esse gráfico, ele está me mostrando o comportamento da função. Outras palavras, está mostrando a função, está mostrando como é a regra, tá? Então aqui eu tenho o eixo x, né? Aqui na horizontal, bem aqui, né, onde passa no zero, meu eixo x. Esse meu eixo x é a própria reta real, certo? E aqui eu tenho o eixo y na vertical. Esse eixo y também é uma reta real, certo? Aqui nessa reta real do x, eu vou ter um subconjunto dessa reta real, né? Então, um subconjunto que são os possíveis valores que eu posso aplicar na minha função, que aí é o meu domínio. A mesma coisa no y. No y, nessa reta real do y aqui, eu vou ter um subconjunto, que às vezes pode ser inclusive o próprio conjunto todo dos números reais, certo? Um subconjunto dos possíveis resultados da minha função, que é a minha imagem, meu conjunto imagem, certo? E aí eu vou ter aqui então o nosso plano real em real, certo? O que eu vou fazer para cada, aqui na forma gráfica, para cada possível valor do x, certo? Eu vou ter um correspondente lá no y. Então, se no x eu tiver o valor 1, no y eu vou ter o valor, aqui vai ser o valor 3, né? 0, 1, 2, 3, vou ter o valor 3. Então, bem aqui eu tenho um ponto que é x igual a 1 e y igual a 3. O que significa isso? Significa que toda vez que na minha função eu aplicar o valor 1 como entrada, o meu resultado é o valor 3. Né? O y, ele é uma função do x, certo? Dependendo do valor de x, eu vou encontrar o valor de y. Então, se o valor do x for 1, o valor do y é 3. Se o valor do y for 2, aliás, do x for 2, o valor do y vai ser o quê? Aí eu vou olhar lá para a minha curva, né? Se o x for 2, o y está bem aqui. A altura, bem aqui. Então, y vai ser igual a 4 aqui, né? A 4. Se meu x for igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se x for igual a 6, então 6 vai estar bem aqui. Para onde está minha função? Minha função está para baixo. Então, eu vou descer aqui, né? Até observar esse valor. Aí, esse valor bem aqui, aproximadamente o que? Menos 1,9, né? Se a gente for marcar aqui no y, daqui para cima valores positivos, daqui para baixo valores negativos, né? 0, aí vem menos 1, aqui seria o menos 2, está um pouquinho acima aqui, né? Então, vai ser aproximadamente menos 1,9. Então, se o meu x for 6, o meu y, o resultado dele, menos 1,9. Se o meu x for 8, né? É 8 aqui? Não, 7. Se meu x for 7, se meu x for valor 7, o y assume valor 0. Né?
certo? Então, esse gráfico aqui, ele me mostra exatamente como encontrar os valores da minha função, né? A resposta da minha função. Eu verifico o domínio da minha função. Então, aqui essa minha função no x, ela varia da onde? Ela varia daqui no x do 0, certo? Até o 7. Né? Ela acaba bem aqui, né? Então, essa minha função, ela aceita como entrada qualquer valor real de 0 até 7. Qualquer valor real eu posso colocar. Se eu botar o valor real 8, o 8 está para cá. Ela não está definida para o valor 8. Se eu colocar 8 na minha função, não tem como eu encontrar um valor. Impossível. Se eu botar um valor abaixo de 0, menos 1, também não está definido. Se eu botar menos 1 na minha função, ela não está definida. Menos 1 não faz parte do domínio da minha função. O 8 não faz parte do domínio da minha função. Qual é o domínio da minha função? De 0 até o 7. Qualquer número real de 0 até 7, para essa função eu vou ter uma resposta. Aí, para encontrar essa resposta, eu tenho que verificar a altura, né, da minha curva aqui em roxo. Então, no 2, se meu x for igual a 2, a altura é bem aqui, resposta 4, né? Y igual a 4. Né? E no y, se eu olhar aqui no y, a minha função ela varia da onde até onde? Ela está mudando, assume valores em que faixa? Bem, no mínimo, ela está aqui, né? No mínimo, o ponto mais baixo dela é esse aqui, que vai dar um menos 2, certo? Aqui 0, menos 1, menos 2. E o mais alto dela vai estar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, bem aqui, né? Esse é o ponto mais alto dela. Então, essa função, os resultados dela estão variando de menos 2 até mais 4. Então, a imagem dessa função vai de menos 2 até mais 4. Valores acima de 4 nunca ocorrem, não fazem parte do domínio da minha imagem. Eu nunca vou encontrar para essa função aqui um valor, um x, que quando eu aplico na minha função, ela me dá um valor acima de 4. Também nunca vou encontrar um valor de x que quando eu aplico na minha função, me dá um resultado menor que menos 2, certo? Então é assim que a gente verifica o gráfico da nossa função. Né? E aproveitando aqui, então a gente está falando aqui, vocês estão vendo F1, F5, F... Então assim, esse formato aqui é o gráfico, né? Mas a gente pode representar a função, né? A gente vai muitas vezes representar de forma matemática, por equações. De um modo geral, o que a gente faz? A gente escolhe uma letra minúscula para representar a nossa função. Quando a gente está falando em função, normalmente a gente escolhe o f, né? O meu f, minha função f. Mas não é só o f é a função. Eu posso ter a função f, eu posso ter a função g, a função h, a função f1, a função f2, né? Em geral, para simplificar, e na hora que a gente estiver lendo, estudando, assim, de cara, a gente já saber o que é aquilo, a gente costuma utilizar letras minúsculas, certo? Em itálico, letras minúsculas. Muitas das vezes o F, o G, o H, letras ali perto do F. Mas pode ser, olha, a minha função X, a minha função Z, minha função W, eu posso usar qualquer letra. Eu só preciso dizer, olha, a minha função W, função Z, X, função F, tá? Além de indicar uma letra, assim, também pode ser maiúsculo, não tem problema. Né? Não existe, se eu usei a letra maiúscula, não, isso deixou de ser função, não. Isso não, a regra, para ser uma função, uma regra que não tem ambiguidade, esse tem que ser, certo? Eu posso usar qualquer letra para representar. Para facilitar, a gente costuma usar a letra minúscula. A gente coloca o f de x, por exemplo. Então, o f eu já sei que é a minha função. E esse x que aparece aí, esse x é para indicar qual vai ser o valor que eu vou passar para minha função, certo? Então, esse x aí, no caso aqui a gente está falando de funções real. Então, o x é um número real que eu vou passar. Qual é esse número real? Eu não estou dizendo ainda qual é esse número real.
Eu estou apenas dizendo que eu vou passar um número real. Por enquanto, eu vou usar a letra x para dizer que existe ali um número real. Então, a minha função depende desse número real que eu vou passar, que eu vou chamar ele de x. E para facilitar, a gente também dá em vez de o f de x, a gente também dá chama de variável, né? Também dá uma letra. Então, por exemplo, y igual a f de x. Então, eu estou dizendo que eu vou passar um número, o x, ele é um número que pertence aos reais, e vou ter como resultado da minha função um outro número, que eu estou chamando aqui de y, que também, aqui pra gente, né, é um número real, né? Então, y é igual a f de x. Então, tem minha função vai receber um valor, que eu chamo de x, vou jogar aquele valor x na minha função, vou aplicar a regra e vou encontrar um outro valor, que é o resultado da minha função, que vai estar lá na minha imagem, certo? Que pertence ao número reais, que eu estou chamando de y. Né? Então, é isso aqui. Aí, aquele nosso gráfico lá, né? Então, ele tem o x, então são esses possíveis valores que eu estou colocando aqui na entrada, e ele tem aqui na vertical o y. Então, os possíveis valores da saída, né? Qualquer ponto lá daquela minha curva é um par ordenado que diz, então, o valor de x e o valor de y, né? Então, se eu aplicar esse x na minha função, eu encontro esse y como resultado. Então, isso está sendo colocado lá, certo? E aí, quando a gente coloca, então, por exemplo, aqui, encontre os valores f, eu boto 1 aqui dentro. Então, perceba que eu não estou botando mais uma variávelzinha chamada x. Estou colocando já o número. Então, já sei que eu tenho que pegar a minha função e verificar o que acontece quando a entrada é o número 1. Então, o x aqui, eu estou dizendo que eu vou colocar na entrada o número 1. Então, 1 está bem aqui, está bem aqui. Aqui, nesse ponto aqui, no eixo x, aonde está a minha curva da função? Ela está aqui para cima. Nessa altura, bem aqui. Essa altura bem aqui no y, aqui valor, é o valor 3, certo? 0, 1, 2, 3. Então, essa altura bem aqui no y é o 3. Então, o meu, aqui nesse caso, então o meu f1 é igual a 3, tá? Então, a gente está dizendo que se o x for igual a 1, se o x for igual a 1, o resultado da minha função, que eu estou chamando de y, vai ser igual a 3. É isso que a gente está falando, aplicando aquela regra lá. Matematicamente, qual é aquela regra? Qual é a conta que eu estou fazendo? Não sei, a gente não está falando. O gráfico da função, desculpa, o gráfico da função, só um momento, tá. Esse é um momento que está dando problema aqui. Tá, voltou. Então, o gráfico da minha função é que vai ser a regra para dizer porque eu estou encontrando o valor 3. Quando eu boto x igual a 1 e y igual a 3, tá? Da mesma forma, ó, F5. Aí eu vou olhar o x igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. F5 está bem aqui. O 5 está bem aqui. O x5 está bem aqui. Onde está a minha função? Está para cá, para baixo. Então, bora ver. Bora descer até chegar na função. Eu cheguei bem aqui. Qual é essa altura? Aqui no y, olhar o y. Quanto eu desci? Eu desci até mais ou menos o 0,8, né? Menos 0,8, mais ou menos, né? Então, essa altura bem aqui, mais ou menos... Bora dizer aqui, aproximar por menos 0,8. Então, se o meu x for 5, o resultado menos 0,8. Então, quando eu coloco f de 5, quando eu aplico o valor 5 na minha função, eu tenho como resultado o valor menos 0,8. Certo? Então, se o meu x for igual a 5, a minha função vai me levar lá para o y, vai me levar lá para o menos 0,8. Ok? É isso que eu estou vendo lá na minha função, certo?
E aqui está a explicação, né? Então tudo que eu falei agora está colocado aqui de uma forma explicada, né? Quando vocês forem estudar também ler está explicado aqui, né? Eu coloquei menos 0,8 lá, né? Na verdade aqui está aproximando por menos 0,7, tá? É porque como é no olhômetro aqui, né? Então eu peguei o valor menos 0,8. Aqui ele está usando menos 0,7. Esse sinalzinho aqui, esse igual aqui, né? Que parece dois tios um em cima do outro, é exatamente o sinal de aproximação, né? Então, quando eu coloco o valor 5 no F, é aproximadamente menos 0,7, certo? E também, para a gente se acostumar, aqui é uma forma também de representar, né? Então a gente está falando domínio e imagem, a gente está falando são conjuntos. Então a gente vai representar esse domínio e essa imagem usando assim, matematicamente, que a gente vai usar aquela representação de conjunto, né? Então a minha imagem aqui é o que? É o conjunto de valores y tal que, né? Então essa barrinha tal que esse meu valor y vai estar variando, vai estar de menos 2, incluindo menos 2, né? Então ele é maior ou igual a menos 2, até o 4, incluindo o 4, né? Então ele é menor ou igual a 4. Então esse meu yzinho é um conjunto de valores y tal que esse y assume qualquer valor maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 4. Uma outra forma de representar é essa aqui de intervalos, né? Então, um intervalo de menos 2 a 4, fechado no menos 2 e fechado no 4. Então, inclui menos 2 e inclui o 4, certo? Aqui, outro exemplo. Então, bora esboçar. Agora, para a gente esboçar o gráfico, né? Observar o gráfico, esboçar o gráfico. Então, esboço o gráfico, encontro o domínio e a imagem de cada função. Então, minha primeira função é a função 2x menos 1. Aqui eu já estou representando a minha função pelo quê? Pela equação, por uma equação, né? Então, f de x igual a 2x menos 1. A primeira coisa, bora entender bem isso aí, né? Estou dizendo para o meu f de x, né, é igual a 2x menos 1. Eu vou ficar aplicando valores no lugar de x. Então, se no lugar do x eu colocar, por exemplo, o valor 0, o que eu tenho? Eu tenho 2, é exatamente onde está o x, eu vou substituir. 2 vezes 0, menos 1. E aí, com o resultado, menos 1. Se eu aplicar, por exemplo, o valor meio aqui, 0,5. Então, 2 vezes 0,5 menos 1. Que vai dar o que? Vai dar 0, né? 2 vezes meio, 1, menos 1, 0. Né? Se eu posso aplicar um valor negativo, aplicar menos 1 aqui. Então vai ser 2 vezes... Então exatamente onde tem o x, né? Eu vou substituir pelo valor que eu estou colocando ali no lugar do x. Menos 1. Aqui vai dar o que? Vai dar aqui 2 vezes menos 1, menos 2, com menos 1, menos 3. Né? Então essa regra aqui... 2x menos 1 é suficiente para que eu encontre, para qualquer valor que eu vou colocar para o x, eu vou encontrar o resultado, que vai ser, no caso aqui, o y. Né? Assim, só uma observação. A gente usa o x aqui também por uma questão de conveniência, certo? Mas não precisa ser f de x, pode ser f de u, f de m, f de y, f de z, certo? Então o x é só para indicar que é um número real. Mas eu posso usar qualquer letra também para indicar isso aqui, certo? Então, meu f de x igual a 2x menos 1. Eu quero esboçar o gráfico. Então, esboçar o gráfico aqui, da forma mais básica, né, é pegar diversos valores, como eu estou colocando aqui, e desenhar isso lá no plano, certo? Então, por exemplo, deixa eu... Então, por exemplo, o que a gente colocou? A gente colocou que o f de... Deixa eu botar aqui. F de 0 é igual a menos 1, certo? F de 0 é igual a menos 1. O f de 1 é igual a 0.
o f de... Aliás, f de 1 não, f de meio, né? O f de meio é igual a 0. O f de menos 1 é igual a menos 3. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá o meu plano, certo? Aqui o x, aqui o y, lembrando que meu y é a minha própria função, certo? São os resultados da f de x. E nesse plano aí eu vou marcar esses valores que eu encontrei, né? Então, quando o x é 0, a minha função assume o valor menos 1. Então, eu tenho um pontinho bem aqui, certo? No menos 1. Se meu f for meio, se meu x for meio, desculpa, se meu x for meio, o meu y é 0. Então, eu vou ter um pontinho bem aqui na coordenada meio e 0, certo? Então, no x aqui eu tenho meio e no y eu tenho altura 0, certo? Se meu f for menos 1, se meu x for menos 1, então menos 1 vai estar bem aqui, né? Se meu x for menos 1, o meu y vai ser menos 3, né? E o menos 3 vai estar mais para cá para baixo, assim, né? Mais ou menos por aqui, né? Menos 3 vai estar mais ou menos por aqui. Então, eu vou ter um par ordenado que vai estar mais ou menos bem aqui, né? Que é o x menos 1 e y menos 3. E aí a gente vai traçar esse gráfico, vai esboçar, vai ligar esses pontos, né? Aqui, assim, tirando o gráfico que está feito sem régua, sem nada, né? Aqui o que a gente tem, na verdade, se a gente fizesse bem bonitinho, bem certinho, nas medidas certinhas, a gente vai ver que aqui eu tenho uma reta. Exatamente porque essa função 2x menos 1 é uma função linear, né? Ela representa uma reta. Então essa é a reta dessa minha... essa é a função desse meu gráfico, é uma reta nesse sentido. E aí, lembrando lá, você deve ter estudado reta no ensino médio, né? O que acompanha aqui o x é a inclinação, né? Então esse 2 indica que que essa minha reta ela cresce o dobro do x, certo? Então, por exemplo, aqui, quando eu estou no x0, o meu resultado é menos 1, certo? Se eu andar meio para frente, eu aumento o y do dobro desse meio. O dobro desse meio aqui é 1, né? Então eu estava em menos 1, vou aumentar em mais 1. Aí eu vou lá para o 0, certo? Se eu andar mais meio, chegar aqui no ponto 1, o que vai acontecer? Eu andei meio, vou aumentar mais 1 aqui. Então esse cara aqui vai lá para o 1. Se eu estiver no 1 e andar para o 2, aumentei de 1 unidade no x. Então no y eu vou dobrar. Se eu aumentei de 1 no x, no y eu vou aumentar de 2. Aí aqui, esse ponto aqui, eu aumentei de 2. Eu estava no 1 e aumentei de 2. Então eu fui lá para o 3, né? Então esse 2 aqui, que é a inclinação da minha reta, vai me dizer exatamente isso. O quanto o y aumenta mais do que o x, né? E esse menos 1 aqui, ele vai me indicar que essa reta aí, que tem essa inclinação, no x0, ela toca o y no menos 1, certo? Então essa é a minha equação da reta, 2x menos 1, esse é o gráfico da reta, esse gráfico é o gráfico da minha função. E aí a pergunta aqui, qual o domínio, qual a imagem dessa função? Bem, essa função, percebam que ela não tem nenhuma restrição em relação a que valores eu vou colocar para x. Qualquer valor real que eu colocar para x, eu consigo calcular, certo? Botar o valor real 0. 2 vezes 0, 0. Menos 1, menos 1 resultado. Valor real menos 100.
2 vezes menos 100, menos 200, com menos 1, menos 201. O valor real, 504. 2 vezes 504 dá 1008, menos 1, 1007. Então, qualquer número real que eu aplicar, eu consigo achar o resultado. Então, essa minha função aí, o domínio dela, né, é um númerozinho que eu estou chamando de x, tal que esse x pertence ao conjunto de números reais. Ele é qualquer número real. Esse domina a minha função. E o meu y, minha imagem? Bem, essa minha imagem aí, percebo que essa é uma reta, né? Quanto menor for o x, menor vai ser o valor do y, né? Menor, que eu digo, questão, quanto mais eu andar para a esquerda o x, mais para baixo vai o y, né? Então, quanto mais negativo for o meu x, mais negativo vai ser o y. Quanto maior positivo for o meu x, maior positivo vai ser o meu y. Não tem limite. Então, como o meu x é qualquer número real, então o meu y, nesse caso, também vai ser qualquer número real, certo? Então, a minha imagem, que está chamando de E, né, é um número y qualquer, tal que esse y pertence aos números reais. Ele vai ser qualquer número real, certo? Então, esse é o gráfico da minha função 2x menos 1. E aqui está o que a gente estava explicando para você, né? Então, é uma reta, bem bonitinha aqui, né? Essa reta é a reta y igual a 2x menos 1, certo? Y, lembrando que é a minha função de x, é o resultado, certo? Porque assim, só tome cuidado com essa questão do y e f de x. Quando a gente diz o f de x, a gente está querendo normalmente falar da função em si, tá? Da regra em si. E quando a gente fala o y, a gente está normalmente se referindo ao resultado da função, tá? Mas o y, ele é igual à própria função. Matematicamente, o y é igual à própria função, certo? Eu vou encontrar o valor de y olhando para a função. Mas quando a gente fala em y, a gente está normalmente se referindo aos valores que a função dá de resultado para a gente, certo? E a segunda, g de x igual a x ao quadrado. A x ao quadrado já é aquela função, né, que tem esse formato aqui. Aí, da mesma forma, como é que eu sei que ela vai ter esse formato? Uma das formas bem básicas da gente saber o formato é escolher vários valores e aplicar na função, né? O f de 0. O f de 0 vai ser 0 ao quadrado, que vai dar 0. O f de 1. O f de 1 vai ser 1 ao quadrado, que vai dar 1. O f de 2 vai ser 2 ao quadrado, que vai dar 4. Né? O f de 3 vai ser 3 ao quadrado, que vai dar 9. Né? Então, que a gente vai percebendo que aqui no x eu estou aumentando de 1 em 1, mas no y ele está crescendo bem mais rápido. Né? Então, foi do 0 para o 1. Então, do x 0 para 1, no y foi do 0 para o 1. X do 1 para o 2, aumentei uma unidade. Né? Lá no y foi o quê? 1 para o 4. Aumentei 3. Né? No 2 para o 3, aumentei uma unidade no x, mas lá no y eu fui do 4 para o 9, aumentei 5. Então, essa minha função aqui, né, é a função que tem esse formato aqui assim, né, exatamente o formato não linear, né, ou seja, não é uma reta. Quando a gente diz não linear, basicamente o gráfico não é uma reta, é uma curva, é o curvado, e que vai, à medida que eu vou botando o x mais para a direita, eu vou aumentando mais rápido aqui o crescimento, né? A reta faria assim, né? Então, aqui eu testei valores do 0 para frente. Se eu testar valores negativos, né, o f do menos 1, o f do menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado, que vai dar o que? Vai dar 1 positivo, né? O f do menos 2 vai ser menos 2 ao quadrado, que vai dar 4 positivo. O f do menos 3 vai ser menos 3 ao quadrado, que vai dar 9 positivo. Assim vai. Então, o que eu percebo? Eu percebo que
os valores que eu vou colocando, negativo, resultado, são os mesmos de quando eu colocava valores positivos. Tem o mesmo comportamento. Então, aqui, se bem aqui é o 1, que deu como resultado 1 por y, no menos 1, o resultado vai ser o mesmo. Se bem aqui é o 2, que deu como resultado o 4, aqui no menos 2, o resultado também é 4, e assim vai. Então, por isso, essa minha função tem esse formato aí, né? Que, lógico, o desenho está feio, né? Mas ele é simétrico. O que tem para um lado é igual ao que tem para o outro, é espelhado, né? Como se tivesse cortado no meio e reproduzido no espelho do outro lado. O domínio da minha função. Essa minha função aceita qualquer número real, certo? Eu posso achar o quadrado do menos 100, do menos 388, do menos 1 milhão e alguma coisa. Valores positivos é a mesma coisa. Eu posso achar o quadrado do π, posso achar o quadrado do 0,7, do 388,999. Qualquer número real eu consigo achar o quadrado dele. Pego ele e multiplico por ele mesmo, certo? Esse é o meu quadrado. Então, o meu domínio é o valorzinho x, certo? Tal que esse x pertence aos reais. E a minha imagem? A minha imagem são os possíveis valores de resultado. O que a gente percebe nessa função? Que os possíveis valores de resultado só são valores, né, do zero para cima aqui nisso, né? Essa minha função, ela não assume nenhum valor abaixo da reta x, né? Ela não assume nunca valores reais. Valores negativos, né? Sempre valores reais positivos. Então, a minha imagem aí é um yzinho aqui, um valor y, tal que esse y, ele pertence aos reais não negativos, né? Certo? Valores reais não negativos. Uma outra forma também de representar seria y, tal que esse y, ele é maior ou igual a zero, né? Seria uma outra forma de representar também, né? Então, essa é a minha imagem, a imagem da minha função, né? E aqui está também a explicação do livro, do que a gente estava falando aqui, né? Uma outra forma de representar no intervalo do zero até o infinito, né? Y maior ou igual a zero, e assim por diante. Então, esse é o gráfico da minha função. Percebam, no primeiro aqui que nós tínhamos, né? A gente tinha o gráfico, e do gráfico a gente queria encontrar respostas para a minha função quando x é 1, minha função quando x é 5. E o próprio gráfico me dá essa resposta, né? Aqui a gente tem as equações, né? As regras de uma forma matemática, de forma de equação, que por elas eu consigo já encontrar o resultado, não preciso olhar o gráfico. Por que a gente esboçou o gráfico? Porque o gráfico ele é sempre útil para a gente, né? Então, toda vez que o gráfico tiver uma reta, é uma função linear. Funções nesse formato aqui, essas coisas são funções não lineares, certo? E além disso, outras características, como por exemplo observar o domínio em imagem. Para esse gráfico aqui, rápido a gente percebe que o domínio é qualquer número real e que a imagem também é qualquer número real. Para esse outro gráfico, também percebe que ele aceita no x qualquer número real, então o domínio é qualquer número real, mas a minha imagem só aceita valores do zero para cima, né? Não aceita números reais. Então o gráfico deixa bem claro isso. Outra característica, pegando o primeiro exemplo, a gente consegue perceber, né, algumas características. Para se eu perguntar qual é o maior valor que a minha função assume, que é algo que às vezes a gente quer, certo? Eu tenho uma função, aquela função representa um ganho ao longo dos dias. Eu pergunto qual é o dia que eu ganhei mais. Eu vou lá e olho o pico da minha função e vejo então qual é o dia que eu ganhei mais, ou qual foi o valor que eu ganhei, em que dia eu ganhei mais e qual é esse valor que eu ganhei mais. A altura vai indicar esse valor. Então aqui rapidamente a gente percebe ali, o valor máximo que a função alcança é o 4, né? O valor mínimo que a função alcança é o menos 2, certo? Eu percebo também que a minha função tem
uma parte que ela cresce, depois uma parte que ela cai, depois uma parte que ela cresce novamente, né? Então, graficamente, a gente consegue perceber características da minha função, né? Então, por exemplo, se eu estiver no 0, o resultado é 0. Se eu for para o 1, o resultado é 2. Se eu for para o 2, o resultado é o 3, certo? Se eu pegar só esses 3 pontos e eu não olhar para o gráfico e nem olhar para a regra da minha função, eu posso achar que se eu for para o 3, o resultado vai ser maior ainda, vai ser lá para cima, 4. E olhando o gráfico, de cara eu sei que isso não acontece. Que se eu ficar aumentando o x, o y não vai aumentar. Ele vai começar a cair, certo? Então essas coisas a gente observa do gráfico. Por isso, trabalhar com gráficos, saber interpretar e montar gráfico é tão importante para trabalhar com funções, certo? E além disso, além de trabalhar com gráficos, entender os gráficos, a gente precisa saber trabalhar com a função em si no formato de equação, certo? Então aqui a gente tem um exemplo. fx é igual a 2x menos 5x mais 1. Né? Então meu fx, desculpem a letra aqui, tá? 2x quadrado x ao quadrado menos 5x mais 1. É isso, né? 1, certo. Toda vez que eu quiser calcular um resultado para essa minha função, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um valor para x. Exatamente onde tem o x, eu vou substituir aquele x por aquele valor, certo? Então, por exemplo, se o x for 0, meu f de 0, eu vou pegar 2, no lugar do x eu coloco 0, ao quadrado menos 5, tem outro x aqui, outro 0, mais 1. Então, 2 vezes 0 ao quadrado vai dar 0, vezes 2, 0. Menos 5 vezes 0, 0. Mais 1, resultado 1, certo? Ao f de menos 2, então vai ser 2 vezes, exatamente onde tem um x, eu vou trocar pelo que eu botei ali, menos 2. Então, menos 2 aqui, é o menos 2 todo, é x ao quadrado. Então, é o menos 2, é o x todo, x é menos 2, então menos 2 ao quadrado, tá? Não é só 2, não é menos, e aí vem o 2 que ficou ao quadrado, o quadrado é menos 2, certo? Menos 5, e de novo, menos 5 vezes menos 2, né? Mais 1. Aí primeiro a gente faz o quadrado aqui, né? Menos 2 ao quadrado vai dar 4, vezes 2, 8, certo? 8 positivo. Menos 5 vezes menos 2, faz o jogo de sinal, vai dar positivo, 5 vezes 2, 10. Com mais 1. Então vai ser 8, mais 10, 18, com mais 1, 19, certo? No lugar do x, a gente está falando assim, o x é número, são números, certo? Mas no lugar do x, eu posso colocar a soma de números. Eu poderia colocar, então meu x é 2 mais 7. Dá um exemplo aqui. 2 mais 7 eu sei que é 9. Eu poderia simplesmente fazer a conta, em vez de usar 2 mais 7, usar o 9. Mas o resultado que a gente precisa entender, é isso que eu quero botar sempre aqui, é que se eu colocar exatamente onde tem o x, né? Então 2 vezes, esse x que estou botando aqui é o vezes, tá pessoal? Não é o x ali. 2 vezes 2 mais 7 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 7 mais 1. Então, no lugar do x eu botei 2 mais 7. Então, exatamente onde tem o x eu coloco 2 mais 7. Exatamente onde tem o x eu coloco 2 mais 7. Né? E a gente resolve. Então, 2 mais 7 ao quadrado. Eu posso fazer 2 mais 7, 9, depois elevar ao quadrado, vai dar 81. Ou a gente pode aplicar aquela regra lá do quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, vai dar o mesmo resultado, né? Então, eu poderia fazer desse formato. Aqui, eu posso fazer 2 mais 7, 9, né? Vezes 5, 45. Ou eu posso fazer 5 vezes 2, 10.
5 vezes 7, 35, somando tudo 45. Então eu chego sempre no mesmo resultado. O que é importante é a gente entender que quando a gente coloca aqui alguma coisa no lugar do x, soma de dois números, em vez de botar x, eu podia botar, por exemplo, x mais y. Né? Exatamente o que eu botei aqui, eu vou substituir aonde, né, tem os caras para substituir. Certo? Lá minha função é f de x, que é igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 1. Qualquer coisa que eu substituir aqui no lugar do x, eu vou substituir exatamente aonde tem x, certo? Então eu substituo x por 2 mais 7. Então onde tem x, aparece 2 mais 7. Substituo x por menos 2. Exatamente onde tem x, aparece o menos 2. Substituo x por 0. Exatamente onde tem o x, aparece o 0. Ok? E voltando lá no nosso exemplo, o que o nosso exemplo quer? Então, a gente falei aqui a primeira parte, mas o que o nosso exemplo quer? Ele quer que eu avalie essa expressão aqui, f de a mais h menos f de a dividido por h, com a consideração de que o h é diferente de zero. H é diferente de zero porque eu não posso dividir nada por zero, né? Então daria uma indeterminação aqui. Né? Esse formato que está aqui é o que a gente chama de quociente da diferença, tá? Que lá na frente a gente vai ver que é utilizado para medir a variação média da função. Né? Então o que eu tenho? Eu tenho minha função no ponto A, a função do A, e eu tenho a função no A mais H. Então a distância no X é de H, certo? Deixa eu botar aqui. Então aqui no X eu tenho o meu A e eu tenho o A mais H. Então a distância daqui para cá é H, certo? E aqui no Y eu vou ter o resultado, o f de A. Estou chutando aqui, né? Não sei se o resultado... Digamos que estaria bem aqui um exemplo. Digamos que a minha função, para minha função f de A estivesse bem aqui. E o f do A mais H, digamos que a altura fosse essa aqui. Então vem aqui o f do A mais H. Certo? O que a gente está fazendo? Aqui, essa parte de cima, f de A mais H menos f de A é o que? Essa distância aqui, né? F de A mais H, aqui em cima, menos o f de A. Então, essa distância aqui, de um para o outro. Então, o quanto a minha função aumentou ou diminuiu, você vai depender do gráfico, do FA até o FA mais H. E eu vou pegar essa distância e dividir por essa distância aqui, H. Ou seja, qual a proporção? Do A para o A mais H, aumentou H. Do FA para o FA mais H, aumentou essa quantidade aqui. Vou dividir essas duas quantidades. Aí eu vou ter o quê? Uma taxa média do quanto variou daqui para cá. Do quanto aumentou essa distância. Né? Basicamente, como se eu traçar uma reta entre esses dois pontos, qual a inclinação dessa reta? Aqui nesse exemplo, ela vai estar com uma inclinação positiva, mas o resultado do A mais H precisa aqui para baixo, ela teria uma inclinação negativa, né? Assim vai. Então, esse é o quociente da diferença, que é algo que a gente usa muito em cálculo, é algo que aparece muito em cálculo, por isso que a gente está tratando dela aqui. Mas o que a gente quer agora, por enquanto, é avaliar essa expressão aí. Como é que a gente vai avaliar essa expressão? O f de A mais H, então é a função é essa aqui, né? 2x ao quadrado menos x mais 1, onde exatamente no lugar do x eu estou botando A mais H. Então eu vou pegar essa função e no lugar do x botar A mais H. Menos a mesma função, só que no lugar do x eu boto só A. Depois divido por H. Vou economizar um pouquinho aqui na escrita, né?
Então, o que vai acontecer? Vou pegar essa primeira parte aqui, f de a mais h. Então, f de a mais h, exatamente onde está o x, eu vou ter a mais h, né? Então, você substituindo, vai ser 2 vezes no lugar do x, a mais h. 2 vezes a mais h ao quadrado. Menos 5x no lugar do x, a mais h. Então, perceba, 5 multiplica todo o a mais h. Mais 1. Aí esse a mais h ao quadrado, aplica a regrinha lá, né? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? E agora, faz a distribuição, né? 2 vezes a ao quadrado, mais 2 vezes AH, que vai dar 4AH, mais 2 vezes H ao quadrado, menos 5A, menos com mais, vai dar, fazer um jogo de sinais negativo, né? Menos 5H, no final mais 1. Esse aqui é o que a gente tem, certo? Então, essa parte aqui é esse primeiro pedacinho aqui. O outro, f de a, é só pegar o f de x e substituir x por a. Então, aqui em cima, esse primeiro pedaço todo, menos o f de x, que no lugar do x eu boto a. Tudo isso dividido por h. Aqui em cima faz o jogo de sinais, né? Menos 2a ao quadrado, mais 5a, menos 1. E por último a gente vê o que a gente pode simplificar aqui, certo? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho menos 5a com mais 5a, que a gente pode cortar, certo? A gente também tem um mais 1 com menos 1, que também pode cortar, certo? A gente tem o menos 2a ao quadrado com esse 2a ao quadrado positivo, que também pode cortar. Então, se a gente cortar todos os que tem valores positivo e negativo, o que vai restar lá em cima são só esses termos aqui. 4AH mais 2H ao quadrado menos 5H, certo? Então, 2A ao quadrado vai cortar com esse menos 2A aqui, certo? Esse 4AH não tem com quem subtrair ele, então mantém ele. Mais 2H ao quadrado, não tem com quem subtrair, então mantém. Menos 5A, tem um mais 5A aqui, então zero. Menos 5H, não tem um mais 5H para substituir, nem tem alguma coisa, depende de H para fazer a conta, então mantém esse 5H. E esse mais 1, ou esse menos 1 também corta, né? Este eu cortei, então sobra só isso aqui em cima. Tudo dividido por H, certo? E agora a gente pode também, como todos os três termos dependem de H, e embaixo está H, a gente pode simplificar, né? Então, esse 4AH, esse H, divide com esse. Esse H ao quadrado aqui, né? É 2HH, então um dos H's corta com esse H, e esse 5H também corta, né? Então, simplificando 4A mais 2H menos 5A. Certo? Então, essa é a resposta de quando eu faço eu monto essa equação aqui, certo? Com essa função. Então, minha função é f de x igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 1. Eu posso pegar essa função e jogar nessa operação aqui. E a gente resolve nesse formato. Esse exemplo é importante para a gente ver o quê? Primeiro, como trabalhar com as funções, deixar bem claro isso, de que esse x vai ser substituído por valores reais. Então, quando eu digo aqui a mais h, são números, né? Igual como eu botei agora, 2 mais 7. Só que eu ainda não sei quais são esses números, por isso eu botei a mais h. Esse a também ainda não sei qual é esse número, botei só a. E aqui vai aparecer o h de novo. Então, coloquei nesse. Por que eu botei nesse formato? Por que eu não botei f de y menos f de z sobre h? Porque existe uma relação esse, né? Então, assim, o que eu quero que fique bem claro aqui, né, é isso aqui. Eu estou pegando um x, um valor a, e valor a mais h, ou seja, eu estou pegando dois valores que eu ainda não sei qual é, mas eu sei que eles estão afastados deles por h, certo? Eu vou pegar os resultados para quando eu olho esses valores de x, então o f de a mais h, faço a diferença entre eles, né, a subtração deles, e depois divido por essa distância dos dois, né? Certo? Depois faço essa distância dos dois. Uma outra forma de representar, só para a gente entender, para perceber
que o que está querendo falar, que é, eu podia ter chamado esse aqui de x1 e esse aqui de x2, certo? Aí aqui então seria o f do 1 e o aqui é f de 2. Aí aquela minha continha ia ser o que? Ia ser f do 2, que é o valor teoricamente maior, que é o valor para a direita, menos o f do 1, certo? Dividido por x2 menos x1, certo? Vai dar o mesmo resultado. Quando eu substituir os valores, x1 é tal, x2 é tal. Mas para analisar de forma genérica, como a gente quer, olha, do A até o A mais H, de um determinado pontinho aqui no X até um outro pontinho no X de distância H. O quanto o resultado lá no Y aumentou. Qual foi a inclinação se eu fizer uma reta entre os dois pontos? Qual é essa minha taxa de variação? Ela não fica evidente por aqui. Mas nesse outro formato aqui, ela fica evidente. Então eu vou ver, olha, vai ser 4A mais 2H menos 5. E aí depois basta dizer qual é o valor de A e qual é o valor de H e acho essa taxa aí de crescimento, tá? Então essa é a forma de trabalhar com funções. A gente vai trabalhar bastante. O principal aqui agora é entender isso de substituir a minha função, de pegar a minha função é f de x. O que é o f do A mais H? É pegar aquela expressão lá, exatamente onde tem x, substituir por A mais H. O f de A é pegar aquela expressão lá e substituir exatamente onde tem x por A. Se aparecesse aqui o menos f de z mais 4, exatamente onde tem x, eu vou substituir por z mais 4. E assim vai, né? Nosso próximo exemplo aqui é já tratando mais da questão de interpretação, intuição usando gráficos, né? Então, quando você abre uma torneira de água quente, a temperatura T da água... Deixa eu só... Não, desculpa aqui. Eu bati aqui na tecla e está mudando tudo. Quando você abre uma torneira de água quente, a temperatura T da água depende de há quanto tempo ela está correndo. Esboce um gráfico T como uma função do tempo decorrido desde a abertura da torneira. Então eu quero um gráfico que vai relacionar o que? O tempo com a temperatura da água. Então, aqui é um esboço apenas para a gente tratar também daquela parte de algo descrito verbalmente e perceber que mesmo aquilo que é descrito por palavras, sem números, sem uma equação, também permite que a gente analise e tente esboçar um gráfico para entender o que está acontecendo, certo? Então aqui no tempo zero, indica, aqui no horizontal, esse T minúsculo indica o tempo, aqui na vertical esse T maiúsculo indica a temperatura, e a minha temperatura é função desse tempo, certo? Quando eu abro a torneira, no instante zero, o que acontece? A água está lá em temperatura ambiente. Lá na ponta da torneira, a água está em temperatura ambiente. Certo? À medida que a água começa a jorrar, o que acontece? A água quente que está lá na tubulação, que tá, assim, vamos pensar, vamos um pequeno desenho aqui. Então, tem aqui a minha torneira, né? Com a válvula ali em cima dela, né? Vocês sabem que eu não perceberam que eu não sou um bom desenhista, né? A torneira, e aqui dentro da parede, né, tem a tubulação, né? E aí a tubulação vai embora, em algum lugar lá tem o aquecedor de água, certo? Aqui o aquecedor de água está numa determinada temperatura, digamos que ele está lá a 38 graus Celsius, digamos, né? A água, quando ela sai aqui, ela está a 38 graus Celsius. Só que à medida que ela vai correndo, né, por aqui pela parede, até chegar na torneira, a temperatura dela vai diminuindo.
Além de, e ela não chega exatamente 38 lá, vai chegar a 37,5, 37 alguma coisa, certo? Isso quando a água está correndo. Se eu fechar a torneira, essa água aqui vai ficar parada, certo? Aqui próximo ao aquecedor, a temperatura dela vai baixar, mas não vai baixar tanto que ela está próximo do aquecedor. Mas à medida que eu vou me afastando aqui, o que acontece? Essa temperatura vai ficando mais longe do aquecedor, a temperatura vai baixando, até em algum local que ela vai chegar em temperatura ambiente. Então, se a torneira está ali fechada já há algum tempo, a água por aqui, por perto da torneira, vai estar numa temperatura mais próxima à temperatura ambiente. E depois, aos poucos, ela vai estar aumentando, né? Até chegar lá na temperatura do aquecedor. Então, quando eu ligo a torneira, a água que sai é a água que é numa temperatura mais ambiente, né? Uma temperatura mais baixa, como se não tivesse aquecedor. E à medida que essa água vai jorrando, a água quente vai chegando aqui, né? Essa água que estava para cá, que estava um pouquinho mais de temperatura, vai sair lá na torneira. Para cá que está um pouco mais quente, vai sair na torneira. Para cá que está mais quente, vai sair até chegar a água na temperatura lá do aquecedor. Então é isso que esse gráfico aqui está mostrando, né? Exatamente quando eu abro a torneira, vem uma água ali em temperatura ambiente. À medida que aquela água vai saindo ali, ele vai aumentando a temperatura. Até que chega numa hora que estabiliza exatamente no valor ali do aquecedor. Então a água vai ficar jorrando ali numa temperatura constante. Tá? Em algum momento, né, se eu ligar aquela torneira e não fechar, essa é a ideia, eu liguei aquela torneira, tá saindo bastante água e não fechei, aquela água ali, que estava aqui no aquecedor, ela vai esvaziar e vai entrar água fria aqui. Se a vazão aqui for muito alta, aquela água fria aqui vai tomar conta do aquecedor. O aquecedor não vai dar conta de esquentar essa água antes dela sair. Não sei se vocês já perceberam isso, às vezes quando estão tomando banho aí no chuveiro quente, né, aquecedor elétrico, que se abrir, dependendo do dia, se está muito frio, da potência do chuveiro, se a gente abrir muito rápido a água ali, assim, aquece um pouquinho e depois baixa a temperatura, porque o aquecedor não está dando conta de aquecer aquela água antes dela sair, certo? Então, mantém um certo tempo a temperatura constante, enquanto ainda tem água ali no aquecedor. Depois começa a entrar água fria, o aquecedor não dá conta de esquentar e aquela temperatura começa a baixar. Se a gente admitir que a temperatura lá da fonte está inclusive mais baixa que a temperatura ambiente, vai baixar até mais do que estava no início, né, quando eu abrir a torneira, até que vai chegar numa hora que vai se estabilizar. Se por acaso lá na frente eu fechar um pouco mais a torneira e a vazão for menor, aí o aquecedor ele pode começar a dar conta de esquentar aquela água. Isso aqui vai começar a aumentar novamente até estabilizar na temperatura do aquecedor, certo? E assim vai. Então aqui é um gráfico onde, a partir do meu entendimento do funcionamento, eu consigo esboçar o gráfico. E o principal é que se eu pegar esse gráfico e apresentar para alguém, aquela pessoa vai conseguir entender melhor a ideia, a questão da temperatura variando, do que eu ter que explicar fazendo esses meus desenhos aqui mal feitos da torneira, do aquecedor, tá? Então o gráfico ajuda a gente a entender bastante, ajuda a gente a compartilhar as ideias, ajuda a gente a ver situações. Olha, então vai ter momento que vai ter uma estabilidade ali, certo? Tem momento onde vai ter queda, ver valor máximo, valor mínimo e assim por diante. Opa, deixa eu ter uma vez aqui. Pessoal. E por último aqui, para a gente finalizar já esses nossos exemplos, falando sobre
domínio e imagem, especificando um pouco mais, né? Então, como eu disse, o domínio ele vai estar relacionado a quais números eu posso colocar na minha função. E a imagem é quais são os possíveis resultados, que lógico dependem daquele domínio. Se a gente pegar essa função aqui, x mais 2, raiz de x mais 2, o que acontece? Raiz não aceita números negativos. Então, para essa função, o que acontece? Eu posso colocar qualquer valor de x real, desde que quando eu faça a conta x mais 2, o resultado não seja negativo. Né? O resultado não vai ser negativo aqui, x mais 2. Então, eu posso botar x igual a 0, x igual a 0, x 0 mais 2, 2, positivo, posso. Posso botar x igual a 10, 10 mais 2 positivo, 12, né? Positivo. Então, qualquer valor de x positivo, eu sei que eu posso botar aqui porque já vai dar positivo, né? Já que é uma soma. X menos 1 eu posso botar, bora fazer a conta, menos 1 mais 2 dá o quê? Dá 1 positivo, então também posso. Menos 2 eu posso botar, menos 2 com mais 2, 0. Também posso, porque não é negativo, é 0, certo? Valores abaixo de menos 2, né? Menos 3. Menos 3 com mais 2 vai dar menos 1 resultado, né? Raiz de menos 1 eu posso calcular com números reais? Não, não posso. Então, essa função não aceita valores que o x é menor do que menos 2, né? Então, o domínio da minha função aqui vai ser do menos 2, incluindo o menos 2. O menos 2 pode, só que para cima, né? Valores indo até o infinito. No infinito positivo, qualquer valor é aceito. Tá? Então, o x mais 2, ele precisa ser maior ou igual a 0. Isolando o x, né? Passo 2 para cá, o meu x tem que ser maior ou igual a menos 2. Ok? Então, esse é o domínio da minha função fx aqui. E a função da minha, eu domino o meu g de x, ó, então até mudei aqui a letra, agora o g de x. Então, de novo, vou verificar quais são os valores que eu posso aplicar que não vão gerar nenhuma indeterminação pensando em números reais. Então, números positivos, se eu botar 1 aqui, aliás, 1, se eu botar, vou testar o 1, se eu botar desculpa, botar o 2 aqui, certo? O 2 2 ao quadrado, 4, com menos 2, vai dar 2 positivo. 1 sobre 2 positivo, meio. Se eu botar menos 2 ao quadrado, vai dar 4 positivo, certo? Menos, com menos 2, vou colocar aqui, fazendo jogo de sinal, vai dar 2 positivo aqui. 4 positivo com 2 positivo, 6, vai dar 1 sobre 6. Também é um número que é um número real, não tem nenhum problema, 1 sobre 6, certo? Então, essa função, ela aceita números positivos e negativos. Porém, tem números que vão gerar indeterminações. Quando a gente vai ter indeterminação aqui? Quando aparecer 1 sobre 0. Então, toda vez que x ao quadrado menos x for igual a 0, eu vou ter uma indeterminação. Quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando x ao quadrado menos x igual a 0. A gente pode resolver isso de duas formas, né? Assim, pensa, olha, essa função aqui é uma função realmente simples, de cabeça eu já resolvo. A gente diz que seria, por exemplo, quando eu botar 0, se eu botar 0 ao quadrado 0, menos 0, 0, vai dar 1 sobre 0 a determinação. Ou quando eu botar 1, né? 1 ao quadrado vai dar 1, menos 1, 0 também. Mas, eu quero uma forma sistemática, para ter certeza que é só esses dois. Então, trabalhando aqui embaixo com a equação. Então, é x ao quadrado menos x igual a 0. Se eu fizer x ao quadrado menos x igual a 0, se eu encontrar as raízes dessa equação aqui embaixo, né, que é uma equação em segundo grau, né, x ao quadrado menos x. Se eu encontrar a raiz dessa equação, eu vou saber quais são os valores que eu não posso colocar aqui. X ao quadrado menos x, uma forma de simplificar para resolver isso aí é colocar o quê? 1x em evidência, né? Então, x vezes x menos 1. Quando eu vou ter x igual a 0, ou quando essa parte aqui, né, foi igual a 0, ou quando essa outra foi igual a 0. Então, ou quando x foi igual a 0, ou quando x menos 1 foi igual a 0. Que é x menos 1 igual a 0, isolando x vai dar x igual a 1. Né?
Então, aqui embaixo, a raiz desse x ao quadrado menos x é 0 e 1. Então, eu não posso, nessa função, colocar nem 0 e nem 1 para o x, porque senão vai ficar 1 sobre 0, que é uma determinação. Qualquer número sobre 0 é uma determinação. Então, essa função não aceita esses números, 0 e 1. Então, o domínio para essa minha função g de x é o x qualquer valor real, tal que ele é diferente de 0 e é diferente de 1. Uma forma de representar intervalos seria, então, desde menos infinito até o 0, certo? Unido do 0 até 1, unido do 1 até infinito. Lembrando que quando a gente faz essa representação de intervalos com parênteses, esses caras eles estão aqui, estão abertos, né? Estão aberto no 0, aberto no 0. Ou seja, não inclui o 0. Eu vou de menos infinito, aberto no menos infinito, né? Eu vou do menos infinito até 0, mas não incluo o 0, o 0 está aberto. Eu vou do 0 até 1, mas eu não incluo nem o 0 e nem o 1. E vou do 1 até mais infinito, mas também não incluo 1, né? Então, uma representação de intervalos aqui. Tá, pessoal? Então, esses exemplos, eles são para completar a aula de ontem. Na verdade, é o que eu iria apresentar ontem tarde para vocês, mas aí, como nós conversamos, a internet estava bem complicada, né? Então, melhor gravar e disponibilizar, né? Então, eu completar a aula de ontem. Já vou colocar, se vocês estão assistindo, porque já está na playlist lá no YouTube, né? Também já vou iniciar a próxima aula, a gravação da próxima aula, para disponibilizar para vocês também, para tentar colocar, digamos que em dia nossas aulas, não ficar atrasado, tá? E tem uma lista de exercícios lá no Cigar, resolvo no nosso horário, mais tarde, às 16h30, a gente vai tirar algumas dúvidas e discutir um pouco mais o conteúdo, tá? Até mais, pessoal.